outro dia, eu não vi não, né? Outro dia eu estava passando ali no Getúlio Vargas, né? E eu vi pela primeira vez, né? Eu vi pela primeira vez 2 rapazes se beijando. Aí eu falei assim, ó! Casada, filha. Não, mas é bom, assim, aquela ideia assim, do que é sabido, já é sabido, mas assim, agora é vivenciado, né? Quando você vê pela primeira vez essa mudança de comportamento no cotidiano da sociedade, é que a gente sente as transformações, né? Elas se tornam concretas. Então, e aí, recentemente também na Praça da Liberdade, eu vi 2 meninas. Aí eu já estava escolada, eu falei, normal. Né? Normal, mas não era normal porque eu nunca tinha visto, vocês entenderam? Vai passar a ser normal agora que as pessoas definitivamente não se importam mais, né? É a lei. Hã? Uma nova lei. Sim, né? Não deixa de... Aliás, a gente verificar... né? Aquela coisa assim, vocês vão ter que me engolir, vão mesmo, né? As diferenças nós vamos ter que engolir todas elas. É verdade? E porque não há nada que estabeleça que o comportamento ideal é o que estava estabelecido. Oi, Cris? É complicado essa questão de a gente esperar ter alguém falar pra gente que aquilo não é mais errado, pra gente começar a fazer isso que ele pede, que ele orienta, que não manter conceitos rígidos, não manter uma ideia fixa. Pra gente é a cabeça aberta, né? A cabeça aberta. Na verdade, o que deve orientar a gente é a verdadeira noção do certo e errado, não estabelecido em sociedade, mas sustentado, essa é a ideia da educação, né, de cunho espiritual. A ideia do certo e do errado, para a gente se orientar, fazer as nossas escolhas, mas pautado em uma base construída, né, e nós estamos buscando isso no Espiritismo, que vai nos dar essa noção lá no coração da gente. Da ética, da autoresponsabilidade. Uma orientação de amor, não é verdade? Também está dito aqui, né? Então nós vimos ali que na palestra de Bezerra de Menezes em 99, ele falou, né, que o foco é o amor. Na verdade, quando o amor orienta a reflexão da gente, realmente as possibilidades se ampliam. Em 30 anos sem direção e sem rumo, a humanidade debate-se à procura de bússolas que resgatam o sentimento de segurança. No inicial do século XXI, repete-se a mesma experiência do espiritismo prático no alvorecer do século XX. Naquele tempo, as bússolas não existiam, foram criadas. Agora, somos chamados a recriá-las. Os ceareiros do intercâmbio são convocados a construir sentidos novos na utilização das forças psíquicas e mentais que envolvem a relação interdimensional entre esferas de vida. A diversidade é propícia, é a questão da diversidade. A diversidade é propícia à expressão da criatividade. Criatividade deverá sempre ser regida pelos valores morais de sensatez, da responsabilidade e do amor. Allan Kardec, o emissário da era do Espírito, refere-se ao fermento da incredulidade, que ainda tomaria conta da humanidade por 2 ou 3 gerações. Incredulidade em relação à imortalidade e comunicabilidade do ser espiritual. Adentramos exatamente essa 3ª geração, dividida em 3 períodos de 70 anos, a partir da chegada do Espiritismo. É o período da sensibilidade, da fé que supera o medo humano de existir e progredir no bem. Dá-lhe física quântica. Fé é a adesão espontânea. Esses conceitos aqui também são muito importantes para a gente absorver e passar a inserir mesmo no cotidiano da gente, até auxiliando as nossas leituras. Fé é a adesão espontânea da alma na busca da verdade. É a adesão espontânea da alma, algo muito mais amplo do que a nossa consciência é capaz de perceber, né, na busca da verdade. É por isso que fé é aquela coisa, né? Não se explica, não é? Você tem ou você não tem, é só. Nem eu não tenho, porque eu não tenho assim, onde é que eu adquiro a minha fé? Não é verdade? Por quê? Porque é algo que está dentro da gente, né? Ou surge dentro da gente a partir de um momento, não é verdade? Muito maior do que a gente é capaz de explicar, enfim. Mediunidade é o ventre sagrado do fervor. Através dela ocorre a sublime gestação do patrimônio da crença lúcida e libertadora. Raciocínio é o
dínamo da lógica e do bom senso. Quando atacado pela rigidez emocional, converte-se em preconceito e estagnação. O raciocínio é medida prática de defesa para não serem enganados pelas bem urdidas mistificações. Então, na verdade, isso aqui eu vou explicar porque eu fiz uma emenda aqui, eu não sei se ficou claro. Ele está dizendo que o raciocínio é uma medida prática de defesa e ela foi utilizada, por exemplo, pelos homens, tá? Para que eles não fossem enganados pelas bem urdidas mistificações. Então, ele começou a raciocinar, esse negócio não pode estar certo, né? Para se defender. Mas, se não são enganados nas suas produções mediúnicas, aqui ninguém engana, são ludibriados quanto ao significado abrangente das relações de amor entre as almas. É raciocínio demais, né? Aí começa a raciocinar demais, tornando o espaço acanhado para a manifestação livre dos benfeitores e aprendizes da erraticidade. O texto é praticamente autoexplicativo, gente. Dá vontade de explicar, mas eu sei que ele vai explicar melhor adiante. Vigilância excessiva é um cadeado nas portas da sensibilidade e engessamento mental. O mais grave efeito do engessamento cultural das ideias espíritas é a paralisia da noção de imortalidade, um plano espiritual estático e desconectado da vida na Terra, que acaba também nos causando um sentimento de insatisfação permanente, porque na verdade quando a gente tem uma explicação, mas ela não consegue nos convencer verdadeiramente, aquilo, né, o raciocínio, né, aquilo não está bem estruturado, fica uma sensação de angústia, permanece essa angústia da dúvida, né, que ele já mencionou, que tem sido o mal da gente, né, um dos males. Quando se fala em novo significado, estamos, em verdade, referindo-nos ao ingente desafio de viver a mensagem esquecida do amor. Transição significa a sublime decisão de afinar-se com o bailado cósmico do amor, o ritmo pulsante de Deus desde a origem dos tempos infinitos. É uma decisão, né, gente? Tem umas coisas aqui que cada hora que eu leio, desculpa. Cada hora que eu leio, eu olho, isso não tinha ainda despertado, né? Significa sublime decisão, né? A decisão, ela costuma ser resultado de um processo, né? Ela não é desmotivada. Então, eu vim refletir de novo, de afinar-se com o bailado cósmico do amor, o ritmo pulsante de Deus desde a origem dos tempos infinitos, é algo que nos embala, né? Nós estamos embalados em toda essa relação que existe, né? E nós temos que fazer a transição, né? Um processo de transição. No século XX, os espíritos procuraram os homens. Agora, os homens, cujos interesses repousem na transformação de si mesmos, deverão ser os parceiros dos espíritos, buscar-lhes para a vivência de uma relação mais consciente e educativa. Se no primeiro momento bateram as nossas portas para fazer, né, a introdução, a trazer as novidades, né, inserir o assunto para a gente, agora que já está inserido, cada um vai ter que buscar o caminho da sua própria transformação e essa busca vai ter que ser pessoal. Né? Ninguém mais vai bater na porta da casa da gente, né, aspas, para trazer nenhuma novidade, não. A gente vai ter que fazer a busca. A gente vai ter que buscar essa relação com os espíritos, se a gente acredita que essa transformação está, né, nesse meio. Imperioso refletirmos sobre os destinos da mediunidade ante o clímax da transição espiritual do planeta. Nossa missão consiste em avaliar medidas promissoras a nosso alcance que facilitem a consolidação dos planos do Espírito Verdade para a messe espírita do mundo físico no século XXI. Os primeiros 100 anos do terceiro milênio serão os alicerces da era do Espírito. Na condição de educadores da alma, importa-nos reconhecer o exato valor das instituições humanas, jamais as adotando como expressões absolutas da verdade. Tradições e valores estão em acelerado processo de metamorfose. Estamos atravessando uma crise de referências sem precedentes.
E é nesse cenário que vai emergir a rota da regeneração. O Espiritismo não cria renovação social. Não há desconstrução, né, gente? Assim, normalmente a gente tem a ideia de que é mais eficiente para você reconstruir, colocar tudo abaixo e recomeçar, né? E não há essa desconstrução sem uma nova perspectiva, né? Não há simplesmente um aniquilamento de uma situação. A gente está sempre em processo de evolução, né? Então, se os nossos referenciais estão se desconstruindo, né, será um processo natural, que nós vamos ter que contribuir com ele, deflagrarmos o processo de reconstrução, né, e ele vai acontecer. Né? A gente só tem que estar vigilante para que ele seja feito de forma consciente. Estamos atravessando uma crise de referência. O Espiritismo não cria renovação social. Muito legal. O Espiritismo, né, não é um fim em si mesmo, né, gente? Ele vai trazer aí uma série de noções, de embasamentos para as nossas relações, né, para embasar as nossas escolhas, mas ele, em si, não opera, né, sozinho, um milagre. Né? Ele não vai criar essa renovação social. As necessidades do homem elegerão seus princípios como sendo indispensável. O perfil social não servirá de modelo. Por isso o papel da educação é tão importante, né? Porque o homem elegerá seus princípios como sendo. Se esse homem aqui, né, tiver uma formação X, né, ele terá à sua disposição princípios de natureza X, né? Podem não ser os melhores, certo? Então, a noção de utilizar, de fazer do Espiritismo mesmo uma ferramenta de educação é para que esses elementos, os princípios, para que o homem possa fazer essa criação, eles sejam os melhores. O perfil social não servirá de modelo, porque a diversidade nesse terreno será avassaladora a tal ponto de diluir, apropriar e melhorar as características de suas práticas e conceitos. E os discípulos aferrados a modelos serão convidados a sofrido teste de desapego. Ah, vai chorar de novo. Estamos chorando. A ciência e a religião, a arte e a filosofia serão caminhos propulsores da força do pensamento espírita, sobrepujando o materialismo que graça. Nenhum deles, no entanto, servirá de via preferencial. Religião com religiosidade, religião com educação. Se a religião não educar, ficará retida no dogmatismo. Se a ciência não educar, será sovinice. Se a filosofia não educar, transformará em cátedra de vaidade. Se a arte não educar, constituirá um palco para exibicionismo. O momento é de espiritualização da criatura e de desenvolvimento de seus valores nobres e divinos. Amigos e trabalhadores, nessa hora tão decisiva, os médiuns maduros revestem-se de importância singular. Vai atingir a maturidade, né? Oi. Sim, eu falo assim. Só para respirar depois.